Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Dificuldades, fracassos, conflitos e frustrações. Possivelmente, faceaste tudo isso, restando-te unicamente largo rescaldo de pessimismo. Apesar de tudo, a vida te busca a novas empresas de trabalho e renovação. O sol brilha, o mar de oxigênio te refaz energias, o progresso trabalha, o chão produz e parece que a noite se te abriga no ser. Ergue-te em espírito e empreende a jornada nova. Uma estrada se continua em outra estrada, uma fonte associa-se à outra. Tens contigo a riqueza do tempo a esperar-te na aplicação dela própria, a fim de que a felicidade te favoreça. Varre os escaninhos da alma, expurgando-te de lembranças amargas, e deixa que a luz do presente consiga alcançar-te por dentro das próprias forças. Renova-te e segue adiante, trabalhando e servindo. E à medida que avances, caminho afora, entre a bênção de compreender e o contentamento de ser útil, perceberás que todos os obstáculos e sombras de ontem se fizeram lições e experiências, enriquecendo-te o coração de segurança e de alegria, para que sigas em paz no rumo de conquistas imperecíveis ante o novo amanhecer. Mestre Jesus, Senhor das nossas vidas, é com alegria em nossos corações que nos encontramos aqui, Senhor, neste pronto socorro ao seu dispor, a fim de que possamos receber as instruções que nos transformarão, que nos auxiliarão, que nortearão as nossas vidas. E para tanto, Senhor, nós te pedimos que nos envolva nas suas vibrações de luz, que nos permita o contato com os nossos mentores espirituais, a fim de que, através da boa influência desses irmãos, possamos compreender e praticar os ensinamentos que nos serão transmitidos hoje. Envolve, Senhor, a cada irmão cujo nome se encontra em nossos livros de preces, nas suas vibrações divinas, que cada um seja amparado conforme a sua necessidade. Envolve também nos seus fluidos divinos ao nosso irmão Hudson, que fará o estudo de hoje, que ele esteja amparado pelos benfeitores espirituais e que seja conduzido pela direção espiritual desta casa. E assim, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, em seu nome, Mestre amado, em nome do nosso patrono Bezerra de Menezes, nós pedimos a sua permissão para iniciar esse estudo e rogamos que o Senhor esteja presente em nossas vidas. Que assim seja. Boa noite. O patrono desta casa nos envolva, conforme foi pedido pela nossa irmã, nos ajude. Eu trago também aqui o abraço da comunidade espírita de Governador Valadares pelos 54 anos que esta casa completou neste mês, não é isso? 54 anos. Várias décadas, esta casa com as portas abertas, assistindo, socorrendo, esclarecendo. Então é uma data a ser comemorada junto com a espiritualidade que ampara e sustenta os trabalhos desta casa. Nós vamos falar sobre livre-arbítrio e consciência. Acho que na semana passada teve aqui a Lourdinha, também falou sobre livre-arbítrio e um tema correlacionado, e responsabilidade. Os temas são muito relacionados um com o outro. Livre-arbítrio e consciência. Então vamos procurar primeiro, no Livro dos Espíritos, nosso fundamento. Ficou faltando uma frase final ali, mas eu vou ler. Livro dos Espíritos, questão 607, letra A. Pode-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Respondem os Espíritos a Allan Kardec. Já não dissemos que tudo é tudo, tá, gente? Que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Possivelmente a Lourdinha também deve ter usado esse slide, porque está falando de responsabilidade dos atos
E está falando também da consciência, que é o tema que nos trouxe, livre-arbítrio e consciência. A doutrina espírita, ela inovou, ela trouxe mais informações à humanidade. E esse é o papel dela mesmo como uma grande revelação, a terceira grande revelação que a humanidade recebeu. Ela trouxe para nós uma explicação sobre a lei de progresso, dizendo para nós que tudo se encadeia. A natureza, então, não permite saltos evolutivos. Está dizendo para nós, e os próximos slides vão confirmar, que nós viemos da condição mais simples. O espírito humano já estagiou nos reinos inferiores da natureza, tanto no reino animal como no reino vegetal. Alguns querem que o princípio espiritual, melhor dizendo, o princípio inteligente, tenha estagiado nos minerais, mas isso ainda não é consenso nos estudiosos da doutrina espírita. Então, nós vamos ficar com aqueles que pensam e entendem que o princípio espiritual, ele começou a estagiar no nosso planeta Terra entre os vegetais. É muito complicado esse raciocínio, falar dele é muito fácil. Mas quando a gente vai minuciando ali, buscando detalhes, como assim? Então, vamos lá, né? A linguagem para a gente ajustar o nosso entendimento. Princípio inteligente vai desse estágio nos reinos inferiores da natureza até a condição em que o espírito sofre uma transformação, o seu perispírito sofre uma transformação, e isso se dá na pátria espiritual, e ele começa, então, o seu ciclo de reencarnações aí já como espírito humano. Então, a partir daí, é o princípio espiritual. É um princípio inteligente até chegar no homem. Princípio inteligente. Eu acho que eu estou confundindo, é tão difícil que esse negócio é. Mas nós vamos lá, nós vamos chegar nesse consenso aí. Bom, traz também a doutrina espírita para nós o esclarecimento de que tudo também na natureza tem um sentido, que Deus não faz nada assim por acaso. Vou fazer os animais, porque fica bonitinho, né? Você ter lá uns passarinhos no seu quintal, na sua gaiolinha, você ter lá o cachorrinho lambendo os seus pés, as suas mãos, fica bonitinho. Uma roseira, fica bonitinha também no quintal. Tá, fica bonitinho sim, mas a gente não pode esquecer de que o mundo superior trabalha com um princípio de utilidade, de finalidade útil. Então, esses animais vão estagiando, vão desenvolvendo habilidades, afeto, se alegram quando o seu dono chega, entristecem quando o dono sai. Existem casos, e vocês devem conhecer, de animais de estimação que chegam a adoecer quando o seu dono viaja, se afasta ou é abandonado. Então, o princípio ali espiritual, o princípio espiritual está ali desenvolvendo virtudes, vou dizer assim, talentos, que vão ser úteis nos próximos estágios dele, nas fases superiores da criação. Mas não vou ficar muito preso nisso, não. Realmente são informações. Esse livro aqui, ele é bem interessante para quem quer estudar o assunto mais de perto. A evolução do princípio inteligente. O escritor é Durval Ciampone, do estado de São Paulo, já desencarnado. Então, vamos começar aqui do princípio inteligente, quando o espírito começa a estagiar no reino do homem. E aí ele vai desenvolvendo experiências, desde aquele homem rústico, tosco, aquele homem peludo, né, das mãos grandes, que andava inclinado, ele vai se desenvolvendo até chegar à condição mais evoluída. Então, a gente observa que o Espiritismo deu um sentido à vida dos vegetais, à vida dos animais, deu um sentido a todas essas etapas que o homem passou até chegar na condição do homem, desde aqueles estágios lá de Neandertal, nas cavernas, idades do bronze, da pedra, paleolítico, tudo isso passa então a ter um sentido na caminhada evolutiva da alma. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Então, aquele pensamento de que Deus criou o homem na hora da concepção, ele fica superado por esse entendimento de que tudo na natureza se encadeia, tudo tem um propósito, a vida dos vegetais, dos animais, então passam a ter um propósito, que é oferecer condições para que o princípio espiritual, futuramente, o princípio inteligente, depois o princípio espiritual, se estagiem no contato com a matéria. A evolução vai se dar nesse contato com a matéria. Não só no contato com a matéria. Também o espírito evolui no mundo espiritual, mas o contato com a matéria lhe é necessário para ele comprovar as suas aquisições, o seu crescimento, a sua evolução. Então o homem passa a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então o homem passa a ter consciência. Também isso não é pouco. Quando esse último estágio do princípio
inteligente, espiritual, vai passar para o princípio inteligente, esse último estágio, o homem recebe o seu livre-arbítrio, e isso é uma conquista muito importante do espírito. Inclusive, é algo que ele não vai mais poder abrir mão, porque é o resultado de eras. Nós falamos, assim, de 1,5 bilhão de anos, entre os primeiros vermezinhos que surgiram na Terra, amebazinhas que surgiram, não sei se chamam protozoários, alguma coisa assim, 1,5 bilhão de anos para que a Terra oferecesse condições para o estágio do princípio inteligente, que é o espírito humano. Capacidade de distinguir o bem do mal e responsabilidade pelos seus atos. Aquele que recebe livre-arbítrio passa a entender que o seu livre-arbítrio está diretamente conectado à responsabilidade pelos seus atos. Eu posso fazer, mas eu me responsabilizo pelos meus atos. Também é uma conquista espiritual. Evidentemente que, lá no início da evolução do espírito humano, esse livre-arbítrio ele é muito restrito, muito restrito. E depois ele vai se aumentando, vai se ampliando com a evolução do espírito. E é assim que deve ser. É assim que tem que ser. Porque se nós trouxermos isso para dentro dos nossos lares, na criação dos nossos filhos, nós perceberemos que com 2, 3 anos de idade, eles têm um livre-arbítrio muito restrito. Nós escolhemos o que eles comem, nós levamos aonde nós desejamos, nós conduzimos a vida deles. Eles têm um livre-arbítrio muito restrito, por óbvio. Na medida em que eles vão caminhando, com 7, com 8, com 9 anos, o seu livre-arbítrio vai ampliando. 14, 18, vai ampliando esse livre-arbítrio, porque eles vão desenvolvendo outras virtudes, conhecimentos, experiência, responsabilidade, e você, como pai, como mãe, vai permitindo, então, uma maior amplitude desse livre-arbítrio. Ele já começa a dizer para nós o que ele quer fazer, qual curso que ele deseja na sua trajetória acadêmica. Ele vai dizer que ele quer ir ao cinema, quer ir ao shopping, ele não quer vir ao centro espírita, quer ir sair com os amigos. Já começa uma fase, então, desse livre-arbítrio e que os pais vão atender, desde que a gente pense e proteja sempre e queira para eles o melhor. No livro A Caminho da Luz, eu tenho que passar aqui. Capítulo 2, A Grande Transição, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos das suas reencarnações. Trouxe essa informação aqui porque a ciência sempre procurou o que a gente chama de elo perdido. Eles vão achando ali os vestígios, né, dos homens de 200 mil anos atrás, 300, 500 mil anos, mas nunca que se achou esse elo perdido entre o último animal superior, o macaco, e o primeiro homem. É porque esses primeiros experiências do princípio inteligente, eles vão se dar em outros planos, eles vão se dar em outros planetas. Então, a Terra não é o local de reencarnação de espíritos recém-saídos da sua experiência animal. Então, vamos repetir. A Terra não é local de reencarnação de espíritos recém-saídos do seu estágio animal. Não é. Isso acontece em planetas inferiores ao planeta Terra. Depois que eles passam nesses ciclos, adquirem melhores condições, eles então começam a vir a reencarnar num planeta de provas e expiações como o nosso. São espíritos ainda muito violentos, muito toscos, sem nenhuma noção da ética, do respeito, a religiosidade neles. Ainda é um princípio que está começando, conforme nós veremos mais à frente. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala que na planta a inteligência dormita. No animal, ela sonha. Só no homem, acorda. Conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte, fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Muita informação interessante nessa fala de Leon Denis, nessa grande obra que ele produziu. A gente vai comentar aqui que no finalzinho, onde ele fala assim, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas.
enquanto o espírito, vou chamar de espírito para ficar mais fácil, toda hora o princípio vai confundir. Enquanto o espírito estagia nos reinos inferiores, a raça humana, ele é conduzido pelos espíritos superiores. Ele não tem livre-arbítrio, logo ele não tem responsabilidade pelos seus atos. Então, toda a evolução nos círculos inferiores, toda a evolução é conduzida pelos espíritos elevados. Na hora que esse espírito adentra a sua experiência, então, no reino hominal, seres humanos, aí ele começa, então, a assumir a sua parte do trabalho e da elaboração da sua caminhada evolutiva. Há a participação dos espíritos, evidentemente, que eles não viram as costas e vão embora, mas existe, a partir daí, o respeito à decisão do ser humano. Isso a espiritualidade tem um respeito pelo nosso livre-arbítrio que a gente não imagina. Muito grande. Eles respeitam o que nós decidimos. E aí, nesse livro aqui, o Ciampone vai falar para nós que existe um determinismo divino. Existe um determinismo. Nós temos livre-arbítrio, mas há um determinismo divino. Qual que é esse determinismo? A alma submete-se necessária e irreversivelmente à evolução universal, na direção da suprema felicidade. Então, nós estamos fadados a chegarmos à perfeição adequada aos espíritos. Isso é um determinismo. Não tem como não progredir. O que de mais triste o espírito faz consigo mesmo é parar, é estacionar, é não andar. E isso alguns espíritos, irmãos nossos, talvez tenha acontecido até com a gente mesmo, em determinado momento, tal é a rebeldia, tal é o ódio, tal é a condição de inferioridade moral, que o espírito simplesmente cristaliza. É uma forma de cristalização, que André Luiz vai chamar de ovoidização, principalmente nessa figura da ovoidização, é quando o espírito realmente cristaliza. Ele fica cristalizado no espaço e no tempo. E na condição ovoide, esse espírito pode permanecer séculos, milênios, naquela condição, até que a misericórdia divina trabalhe para que esse ser desperte e retome a sua caminhada. Mas então existe um determinismo, é um determinismo confortável para nós. Nós vamos chegar na condição dos anjos. Isso é uma boa notícia, não é, gente? Por mais que a gente caminhe devagar, estacione de quando em quando, mas nós vamos chegar. Mas, pelo princípio da livre determinação individual, cada criatura tem o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador quando e como quiser. Cada criatura tem o direito inalienável, um direito que ele não pode dispor dele, de atender à suprema vontade do Criador, nessa fatalidade da perfeição, quando e como quiser. Essa semana mesmo eu estava conversando com meu filho sobre a figura do Longinos. Nós estamos em setembro, eu vou lembrar dessa figura, porque ele vai aparecer muito no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Jesus, visitando as terras brasileiras do espaço, antes da descoberta do Brasil, convoca Longinos e fala com ele: você vai descer nessa região que nós estamos agora organizando para receber a árvore do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Você vai descer aqui. Você vai passar o que eu passei, a solidão, o abandono, a traição. Vocês estão lembrados quem é o Longinos? Não foi aquele que espetou a lança no peito de Jesus? E Jesus fala com ele: se você for bem sucedido na sua tarefa, será a sua última romagem neste planeta. Então ele viria como Dom Pedro II, essa personagem que agora que parece que nós estamos descobrindo mais coisas sobre ele. Recentemente, as cadernetas de anotações que ele fez estão sendo restauradas, elas estão em Petrópolis. E aí a história está registrando a evolução desse espírito. Não vamos falar da vida dele não, porque ele fez muito pelo Brasil. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Longinos foi aquele soldado que enfiou a lança no peito de Jesus há 2000 anos. E em 1500 aí, antes de 1500, esse espírito já estava em condições de ser convocado por Jesus para uma missão na Terra, para uma tarefa na Terra. Qual outro espírito que vocês conhecem que foi liberado da Terra aqui e não precisa mais reencarnar aqui? Não está atrás aqui a fotografia dele? Então vocês verificam que o Longinos alcançou essa condição de evolução espiritual. O Senhor Jesus ainda fala com ele: sei que você tem feito reencarnações dolorosas, porque esses espíritos trazem um problema assim na mente deles que os impulsionam para frente.
ele foi o soldado. Gente, vocês imaginam o que era um soldado romano naquele tempo? Violento, porque tinha que ser. Em terras dominadas, como Israel, em terras controladas por eles, se eles não tivessem muita energia, muita força, eles não conseguiriam impor o poder romano ali, eles não conseguiriam cobrar os impostos que eles cobravam. Então, eram esse Longinos, que é soldado bruto, que assistiu ali à crucificação do Senhor, não se tocou naquele momento, mas em determinado momento da vida dele, ele tomou consciência. E utilizando o seu livre-arbítrio, ele vai encetar uma caminhada de resgate de si mesmo, na própria consciência, que eu considero assim, por pouco tempo. 15 séculos, esse espírito sai da condição daquele homem rude, tosco e bruto, para uma condição em que o Senhor lhe confia uma tarefa em solo brasileiro, uma terra que o mestre veio carinhosamente preparar, cuidar, para que a terra fosse, para que o Brasil fosse o que ele é hoje, uma grande nação. Mas é também um grande hospital de almas. Um grande hospital de almas, porque o Senhor Jesus recomendou a Ismael, que é o dirigente espiritual do Brasil, espírito puro, que ele fosse pelo mundo e recolhesse os falidos na área do poder, da religião, da política, os falidos moralmente, trouxesse essa turma toda para o Brasil. E o Brasil faria o papel, então, de auxiliar esses espíritos na sua regeneração. Então, nós estamos falando aqui de como é necessário, como é importante de saber que esse livre-arbítrio é um poder da alma, é um poder do espírito humano, e que nós podemos e devemos utilizá-lo com sabedoria. Porque o espírito e o corpo travam um combate permanente. O corpo agora talvez desejasse estar deitado no sofá, assistindo um filme, um jogo. O corpo agora talvez quisesse estar numa pizzaria junto com a família, os filhos, comendo uma pizza, passeando pela cidade. Mas o espírito sabe que ele tem um dever. O espírito sabe que tem um compromisso. E nós estamos aqui. Então nós vamos travar esse duelo do espírito e da matéria. O espírito colocando o dever, utilizando o livre-arbítrio. E o corpo sempre buscando o seu próprio conforto, atender às suas próprias necessidades. Por isso que Jesus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nos alertando para a necessidade de cuidarmos bem desse livre-arbítrio e principalmente aplicarmos em nós a vontade. Kardec vai perguntar à espiritualidade se, no Livro dos Espíritos, acho que é a questão 621, se eu não estou enganado, se o homem pode vencer as suas más inclinações, né, utilizando a vontade. Aí a espiritualidade vai dizer que sim, o homem pode vencer as suas más tendências, suas más inclinações, utilizando um pouco de vontade. Os espíritos superiores nem falam muita vontade, eles falam utilizando um pouco de vontade. E depois eles fazem um comentário assim, mas, quão poucos entre vós utilizam da vontade. Então, uma parte significativa da humanidade se deixa levar, deixa a vida levar, né? Vão passeando do berço ao túmulo sem nenhuma preocupação, como se não houvesse amanhã, e nós sabemos que há um amanhã. Sempre haverá um amanhã, onde o espírito é convocado a prestar contas da sua administração. Dá conta da sua administração, disse o Senhor ao seu gerente, conforme a parábola de Jesus. Também daremos conta da nossa administração. Administração de quê? Dos talentos que nós recebemos. Mas quais talentos eu recebi? Será que vai precisar de falar, gente? Quais talentos? O tempo, a saúde, a inteligência, as condições que nos permitem ver, andar, caminhar, sentir, pensar, a tecnologia à nossa disposição, os recursos financeiros que estão à nossa disposição. São muitos talentos. E nós haveremos de dar conta desses talentos. Você teve isso à sua disposição, o que você fez? Você teve um corpo saudável, desde que você nasceu até a sua partida, o que você fez? Você atendeu apenas os interesses do mundo? Ou você atendeu também os interesses do reino de Deus? Então isso serve para nós como um chamado permanente à nossa consciência para o trabalho ativo, tanto da reforma íntima e como consequência da reforma íntima, o trabalho do bem, da caridade. No livro Evolução em Dois Mundos, nós temos ali André Luiz falando para nós, André Luiz Espírito, Chico Xavier, o médium que anotou essas páginas. E diz que no Homem Sapiens, a ideia de Deus, iniciando a religião,
a indagação daqueles homens rudes, prenunciando a filosofia, a experimentação, anunciando a ciência do futuro, o instinto de solidariedade, prefigurando o que mais tarde será o amor puro, e a sede de conforto e beleza, inspirando o nascimento das indústrias e das artes, eram pensamentos nebulosos, torturando-lhe a cabeça e inflamando-lhe o sentimento. A ciência aponta que esse Homo sapiens, ele está na Terra em torno de 300 mil anos. Então, há 300 mil anos, esse homem perambula pela face do planeta. Outras raças passaram aqui pela Terra, cumpriram lá seu ciclo, foram embora, como os Atlantes, como os Lemurianos, e agora nós, a nossa raça, está agora chegando ao final de um virtuoso ciclo evolutivo. Não é mais virtuoso porque nós avançamos desproporcionalmente, nós avançamos mais na tecnologia do que avançamos no campo moral, no campo da religiosidade. Mas isso não é nada que seja de estranhar. E o nosso mestre Jesus, ele é um capitão de navio muito experiente. Ele não vai ser apanhado de surpresa em nenhuma dessas situações que o homem, na sua rebeldia, na sua teimosia, insiste em realizar. Jesus é espírito crístico. Então, eu acho que tudo que nós fizermos aqui, o mundo maior estará preparado para agir, para conter e para evitar que nós causemos mais danos ainda para nós do que já temos causado ao longo da história. História de guerras, de fome, de abusos, de aflições. Então, esse homem caminhando pela Terra em torno de 300 mil anos, mas o espírito ministro Flaccus, ministro da coluna espiritual Nosso Lar, informa para nós que, coletivamente, o homem lida com a razão há 40 mil anos, aproximadamente 40 mil anos. Então, nós estamos aí caminhando, começamos a dar passos mais rápidos na direção da nossa evolução de 40 mil anos para cá. E ali, aquele homem rude, mas ele já começa a fazer questionamentos, coisa que o animal não faz. Ele já começa a sentir, quando morre ali um ente querido dele, um filho, a companheira, ele já vai enterrar, ele já vai sofrer com isso, ele já vai indagar. O que é isso? Até um minuto atrás, tinha vida, tinha pulso, tinha pulsação, agora já não mais. Então esse homem começa a indagar sobre o fenômeno de vida e morte. Ele começa a indagar quando ele vê o raio e em seguida ouve a explosão do trovão. Esse homem começa a indagar quando o sol nasce, quando a lua nasce, quando o sol se põe, a noite escura. Ele se indaga da chuva, ele se indaga a respeito do mar. E essas indagações, essa vontade de buscar a proteção, esse desejo de amparar o seu grupo familiar, tudo isso vai desenvolvendo nesse ser ainda rude a sua caminhada na evolução. Porque agora ele já não é mais um espírito de um animal, ele é um espírito humano. Ele acumula experiências, ele acumula saberes, ele já relaciona o ontem com o amanhã. Ele já é capaz, ainda de uma maneira limitada, mas de pensar sobre o abstrato. E nessas tribos mais rudes, com o passar do tempo, vão surgindo aqueles seres que têm uma mediunidade. Então, esse contato com o mundo espiritual também vai se iniciar como mais um impulso de progresso à raça humana. Então, nesse concerto de forças, a morte passou a impor-lhe angustiosas perquisições. E enterrando os seus entes amados em sepulcros de pedra, o homem rude, a iniciar-se na evolução de natureza moral, perdido na desértica vastidão do Paleolítico, aprendeu a chorar, amando e perguntando, para ajustar-se às leis divinas, a se lhe esculpirem na face imortal e invisível da própria consciência. Então, nós anotamos ali que na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar assim, onde está escrita a lei de Deus? Onde estão escritas as leis de Deus? A espiritualidade vai responder na consciência. Em que momento isso foi escrito na consciência do espírito humano? Nessa gênese, nessa partida aqui, nesse momento em que o homem começa a chorar pelas perdas que ele tem e começa a sua caminhada na evolução de natureza moral, na solidão, no pensamento íntimo, e aí começa então a se inscrever na sua consciência a lei de Deus. Ele começa a ver a dor que ele causa no outro, a dor que o outro causa nele, a dor que ele inflige ao outro ao matar o filho do seu
vizinho, a dor que ele sofre quando o seu vizinho mata o seu filho. E aí vão desenvolvendo os rudimentos de uma evolução moral, que chegaria nos termos que nós estamos hoje. Sempre amparados, sempre guiados pelo mundo maior. Quando deu o momento certo, Jesus enviou Moisés. Há pouco mais de 2.500 anos, enviou Moisés para trazer, então, uma primeira revelação, para trazer uma noção de um Deus único, não mais aquela multiplicidade de deuses advindos de observações da natureza, fenômenos da natureza, mas a noção de um Deus único. Veio trazer os 10 mandamentos, começando a organizar a vida em sociedade, já falando de amar ao próximo como a si mesmo, já falando para não matar, não roubar, não tomar as coisas dos outros. Então o povo hebreu recebeu essa revelação para mais tarde vir também Jesus para aplanar os caminhos do homem. Observando do alto, certamente o Senhor percebia que a humanidade caminhando no progresso da sua mente, do seu intelecto, estava em condições de receber as revelações morais. Primeira, segunda e terceira grandes revelações. E concluindo essa parte, foi então que, em se reconhecendo ínfimo e frágil diante da vida, o homem compreendeu que perante Deus, seu Criador e seu Pai, estava entregue a si mesmo. O princípio da responsabilidade havia nascido. O princípio da consciência também havia nascido. O homem, então, percebe claramente que em suas mãos estavam as rédeas da sua evolução. Porque determinados espíritos, em 1.500 anos, caminham tão rapidamente. E outros que estão em sofrimento há séculos e milênios. Por quê? Por quê? Nós podemos perguntar isso. Uns tiveram a coragem de assumir os seus erros e se colocar à disposição dos seus mentores para o ajuste necessário, para o resgate necessário, não como processo de crime e castigo, mas como processo de educação do espírito, de fazê-lo enxergar, de fazê-lo ver, passando pela experiência que ele mesmo infligiu a outra pessoa. Então, estão em nossas mãos as rédeas da nossa evolução. Nós, hoje, caminhamos com muito conhecimento e muita informação. Mais condições nós temos hoje de fazer boas escolhas. Melhor condição nós temos hoje de acertar mais do que nos equivocarmos. E ainda mais que nós tivemos essa bênção de nascer em solo brasileiro, onde o espiritismo disseminou com muito mais facilidade do que em outras partes do mundo. E posso dizer para vocês, em Minas Gerais, que é tido em outros lugares como a Universidade do Espiritismo no Brasil. Lá fora, eles se referem a Minas Gerais como a Universidade do Espiritismo no Brasil. Que recebeu o Chico Xavier, um Bassanufo, a Dona Isabel Salomão, Sueli Schubert e outros nomes. Na União Espírita Mineira, tantos trabalhadores de primeira hora ali estiveram deixando para nós conhecimentos. O estudo minucioso do Evangelho de Jesus, que hoje é realizado em vários estados do Brasil, teve sua origem em Minas Gerais. Então, muitas iniciativas começaram em Minas. E se o Brasil é o coração do mundo, nós estamos no centro do coração do mundo, que é Minas Gerais. Então, as oportunidades para nós são muito grandes. E a quem mais for dado, também mais cobrado. Então, nós temos compromisso com Jesus. Nós nascemos porque nós pedimos para vir e assumimos compromissos com o Senhor. O Instinto entre a Terra e o Céu é outro livro de André Luiz com Chico, e fala assim: o instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançados equipamentos de manifestação. O que está dizendo para nós aqui o ministro Clarencio, nessa obra Entre a Terra e o Céu? Que quanto mais evolui o espírito, mais refinado é o seu instrumento de manifestação. O que é o instrumento de manifestação? É o corpo que nós recebemos. Se o homem do passado, de 40 mil anos atrás, recebia um corpo mais rude, mais grosseiro, cérebro pouco desenvolvido, o homem de hoje já recebe um corpo mais refinado, mais apurado, mais capacitado a praticar aquilo que o espírito já pensa e quer fazer. Já é uma máquina mais adestrada, podemos dizer assim. E se nós vamos crescer mais ainda espiritualmente, se formos convidados, como o Dr. Bezerra foi convidado, a escolher um planeta do sistema solar para ele morar, certamente que num planeta mais evoluído,
talvez como Júpiter, onde a humanidade que ele habita é a humanidade mais evoluída dentro do nosso sistema solar, ali certamente esse espírito vai receber um corpo muito mais qualificado, muito mais quintessenciado, muito mais apurado, muito mais em condições de dar a liberdade ao espírito de manifestação, de locomoção, de sentidos. É isso que o ministro veio esclarecer para nós. Então, nós estamos mostrando para a gente que Deus tem para nós um patrimônio. Nós somos herdeiros da divindade. Mas como um pai responsável que é, o Senhor aguarda que nós primeiro desenvolvamos a nossa inteligência, a nossa moral, o nosso respeito por tudo que tem que ser respeitado, para que, a partir da nossa evolução, nós comecemos a receber o patrimônio que o Senhor tem guardado para todos nós. Aqui, para uma compreensão mais objetiva, nós vimos lá, que lá no despertar, na parte de baixo ali, dessa pirâmide invertida, então nós temos ali o despertar do ser, começando aqui embaixo, quando ele então começa a estagiar no reino hominal. Como dissemos, a amplitude do seu livre-arbítrio é estreita, como deveria ser. Ele vai caminhando, chega na parte da evolução e depois ele alcança a plenitude. Fiz uma correlação dessa pirâmide invertida com a questão número 100, de O Livro dos Espíritos, onde vai falar a escala espírita. Então, nós temos a escala abaixo, que é o espírito que ainda está trabalhando em si, os princípios da evolução. Ali no meio, nós já temos a segunda ordem. Então, nesse verde mais escuro, a terceira ordem, espíritos imperfeitos, que estamos nessa peleja, nessa luta, acerta de novo, mas erra de novo. Nós estamos aí repetindo lições, mas trabalhando para entrar no segundo estágio ali, do ciclo da evolução. E o primeiro ponto que nós poderemos atingir ali são dos espíritos benévolos. Quando nós chegarmos naquele verde mais claro, lá embaixo, na quinta ordem, se não estou enganado, nós seremos então espíritos benévolos, onde o bem já vai predominar em nossa intimidade sobre o mal, onde a espiritualidade vai predominar sobre a animalidade. Eu quero crer que a maior parte da humanidade está ainda nessa parte do verde mais escuro. Nós ainda estamos trabalhando para entrar na segunda ordem. Dessa segunda ordem vai dos espíritos benévolos, que é a primeira, a última fase ali, depois espíritos sábios, depois espíritos de sabedoria, espíritos superiores, e a primeira ordem ali, a plenitude, é uma ordem única, onde estão os espíritos puros. Aqueles que já se libertaram, já se redimiram, não estão mais sob a influência da matéria, não têm mais que reencarnar, a menos que seja em missão, em tarefa de socorro e ajuda, é o que nos aguarda. E vocês percebem que, quanto mais alto, o livre-arbítrio amplia. Amplia até onde nós não sabemos onde vai, conforme o nível que alcança essa evolução. Os espíritos puros também continuam adquirindo experiência. Eles são puros, eles alcançaram a perfeição, eles não têm mais nada a resgatar, mas entre eles também existe uma ordem de experiência, vamos dizer assim. O Cristo é o Cristo há bilhões de anos. Aquele que conseguiu a sua redenção hoje, ele vai chegar na condição dos espíritos puros, mas ele terá o Cristo como uma referência de maior experiência do que ele. Então, é o que nos aguarda na nossa caminhada evolutiva, estando, então, conscientes hoje, nós estamos, que depende de cada um. E vamos agora dizer para vocês, tirado do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel com Chico Xavier, que Jesus ensina sem formular exigências ou adesões. Que Jesus age discretamente, sem se colocar em evidência. Jesus renova e cura aqueles que o buscam, esperando que eles se transformem. Não exige nada de ninguém, nem dos seus seguidores mais próximos. Jesus respeita a decisão de cada um, até mesmo quando essa decisão vai prejudicar aquela pessoa. Costumo brincar lá nos nossos estudos, lá no nosso grupo Ananeri, em Valadares, que Jesus é um gentleman. Jesus é um homem gentil. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus chega às portas do nosso coração e bate. Não arromba, não chuta a porta, não tenta entrar, não tenta forçar. Porque o Senhor é um gentleman. Ele é gentil. É isso que está aqui. Ensina sem formular exigências. É o próprio Espírito, na sua caminhada, no seu despertar,
na medida em que ele adquire mais experiências, mais conhecimento, é o próprio Espírito que passa a fazer as exigências em si mesmo. Herodes, também há quase 2000 anos, mandou matar todas as crianças nascidas em Belém, essa faixa aí, parece que até uns 3 anos de idade, 2 ou 3 anos, se eu não estou enganado. Porque ele estava informado que um rei havia chegado à terra. E com medo desse rei, porque ele também era um rei, ele deu essa ordem. Chamou os seus soldados e falou assim: vocês vão lá na cidade de Belém e vão matar todas as crianças recém-nascidas, de 1 a 3 anos. Herodes deu essa ordem há 2000 anos. E já no século XVI, por aí, nós temos São Vicente de Paulo, o mesmo espírito, que em 15 séculos realizou em si essa transformação. Então eu trouxe para nós aqui hoje 2 exemplos de que é possível fazer. Dar exemplo dos espíritos superiores para nós é complicado. Vamos pegar aqueles que a gente consegue pelo menos sentir mais perto de nós. Herodes, esse Longinos, que realizaram essas transformações verdadeiras, atos, acho que de heroísmo, que em pouco tempo, de Herodes a São Vicente de Paulo. Não precisamos falar de São Vicente de Paulo para nós, né, gente? Não precisamos falar. Então, Jesus oferece as oportunidades, abre as portas. Paulo de Tarso realiza muito rapidamente também uma transformação extraordinária. Muito rapidamente. Após a sua conversão a caminho de Damasco, por aproximadamente 30 anos, ele vai trabalhar com afinco, impondo a sua vontade sobre a vontade do corpo, impondo a sua vontade, impondo o seu senso de dever, de responsabilidade. E assim, gente, caminhando para o final, nós encontramos essa reflexão de Guaraci Silveira na internet, no portal O Consolador, e ele diz para nós assim, hoje já, né, encerrando a nossa fala: é-nos necessário um olhar mais profundo sobre nós e o mundo que nos rodeia. Há muito o que fazer, há muito o que realizar, e não podemos ficar por aí dormindo e sonhando, achando que somos super-homens ou mulheres numa alucinação onírica que a nada nos levará. O homem antigo, cheio de rugas de um passado, coalhado de mandos e desmandos, ilusões, narcisismos e atitudes imorais, deve ceder espaços ao novo que bate às nossas portas. Deus está dentro de nós, e somente com a consciência expandida ou em expansão é que vamos senti-lo. Fora isso, seremos sempre o arrogante, o imaturo, o sensual, o maioral e etc. Uma linguagem mais direta para nós e aconselhando para a gente, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. Jesus não obriga a gente a nada, mas ele espera muito de nós. Porque nós recebemos muito da misericórdia divina. Nós recebemos muito, gente. Não duvidem. Amparo, proteção, riscos, perigos que são afastados da nossa estrada, tudo nós recebemos do alto. Mas nós nos acostumamos a ajoelhar e pedir mais, e pedir mais. E depois que acabamos de pedir mais, nós pedimos mais. Esquecendo que se nós esperamos muito da espiritualidade, de um Bezerra de Menezes, de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles, eles, por sua vez, também esperam muito de nós. No mínimo, um esforço verdadeiro, legítimo, honesto, de superação das nossas próprias dificuldades, mazelas, más inclinações, tendências inferiores. Alguém pode dizer, mas eu reencarnei, esqueci tudo o que eu fiz, como é que eu vou me corrigir? Não esqueceu, não. Não esqueceu, não. Se você analisasse, se você estudasse pacientemente, você vai perceber que as mesmas tentações do hoje te fizeram sucumbir no ontem. É a posse, é agregar bens, é a sensualidade, é a sede do poder, do reconhecimento público. Tudo isso, filho do orgulho, filho do egoísmo. Nós caímos e temos caído ao longo de séculos pelos mesmos problemas. Muda o cenário. Atrás de nós, em vez de Caratinga, talvez a gente tenha as pirâmides do Egito, a Grécia Antiga, Roma Antiga. Somos nós, os atores, repetindo lições, caindo pelos mesmos defeitos. Mas eu não quero terminar, senão fica chato, todo mundo vai para casa chateado. Mas nós também temos aprendido, nós temos conquistado. Nós hoje não somos mais aqueles
homens toscos do passado, da época do Longinos, que colocavam pessoas na cruz, que açoitavam as pessoas. Nós já refinamos valores, começamos a respeitar a natureza, começamos a respeitar os animais, os idosos, as pessoas com deficiência física. Nós já começamos estamos caminhando. Mas vamos utilizar esse nosso livre-arbítrio, essa consciência que nós já alcançamos, para caminhar mais. Jesus não nos obriga a nada, eu repito, mas Ele espera muito de todos nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde e proteja. Assim seja. A gente agradece a Hudson pela boa vontade, por estar mais uma vez conosco, por nos trazer essas reflexões e que nós a usemos, né, principalmente para nós mesmos, para nos auxiliar em nossa caminhada. Então, vou refazer o convite, sábado que vem, às 14h30, o seminário com Hélio Tinoco, né? Convido a todos a estarem conosco, vai ser uma tarde muito produtiva, com certeza. Então, vamos orar? Convido a todos a fechar os olhos, a nos ligar ao plano superior e dar graças por tantas bênçãos. Ensina-nos, Pai querido, a olhar com mais carinho para tudo o que nos acontece, por cada situação vivida, que possamos enxergar em cada uma delas a oportunidade que precisamos para o nosso crescimento. Agradecer por essa doutrina esclarecedora, motivadora, que nos clareia os caminhos, que nos incentiva a nos corrigir, a nos melhorar, para que assim possamos também construir uma família mais equilibrada, construir uma sociedade melhor, mas não só para nós, também para todos que estão junto de nós. Agradecemos por essa casa que nos acolhe, agradecemos por tantos esclarecimentos, e que possamos, Pai, nessa sintonia bendita, todos os dias, levar a luz do entendimento a mais pessoas, pois essa doutrina é muito esclarecedora para que a mantenhamos só para nós, só dentro dessas paredes. Obrigado por tantas bênçãos e ser conosco hoje e cada instante das nossas vidas. Que assim seja.